E hoje vou falar sobre questões que estão dentro da nossa igreja, assuntos que deveriam ser motivo de preocupação para todos nós, questões que na verdade têm um impacto profundo sobre nós, quer reconheçamos isso ou não. Então, nesta manhã, vou compartilhar uma mensagem intitulada Cuidado Comprador, número 1, e esta noite, Cuidado Comprador, número 2. Vocês sabem, estamos nos aproximando dos tempos mais importantes da história humana, e é realmente importante que estejamos preparados e que descartemos qualquer coisa inútil que possa nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. E vimos nos últimos 5 anos que existem muitos deuses neste mundo e esses deuses exercem influência sobre nós. E quando mandatos são impostos, as pessoas entregam sua consciência a qualquer ponto de pressão que o governo exerça sobre nós. E por isso acho que cabe a nós refletir sobre esses últimos 5 anos e olhar para frente e garantir que nada esteja entre nós e nosso Pai Celestial, para que, quando novos pontos de pressão forem impostos ao povo de Deus, não haja pontos de pressão onde possam nos pressionar. E possamos permanecer firmes, independentemente do que o mundo faça conosco. Então, hoje vou falar sobre o relacionamento com as Nações Unidas. E acredito que muitos de vocês concordariam que a Covid foi um chamado de atenção para muitas pessoas. A Covid abriu nossos olhos de muitas maneiras, abriu os olhos de muitas pessoas. E o que vou compartilhar hoje realmente surgiu como resultado do que aconteceu durante a pandemia e da abertura dos olhos de muitas pessoas. Então, ao começarmos, convido vocês a inclinarem suas cabeças comigo e vamos convidar a presença do Espírito Santo. Ó querido Pai Celestial, eu te agradeço pelas bênçãos do dia de sábado, mas te agradecemos pela amizade, pela comunhão, pelo alimento físico e espiritual com que nos abençoaste, até aqui, ontem e até agora nesta manhã. Senhor, peço que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, que o Teu Espírito Santo traga convicção aos nossos corações, que não apenas recebamos mensagens, mas que o Senhor mude o nosso pensamento e direcione nossos caminhos em novas sendas de justiça a partir deste dia. Senhor, peço que fales através de mim e por mim, que Jesus seja glorificado e que o seu corpo possa se levantar mais alto e mais verdadeiro por causa da pregação desta palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, então esta é a nossa jornada nesta manhã e vou falar sobre a ONU, a estrutura da ONU, o problema da ONU e o espírito de profecia, e então algumas questões sobre a ONU, antes de chegarmos às nossas conclusões. E essa é a nossa jornada nesta manhã, e ali está a ONU, o prédio lá em Nova York. Algum de vocês já esteve na ONU? Naquela praça e olhou ao redor? Sim, muitos turistas vão a Nova York. Uma das coisas que as pessoas gostam de ver é a Praça das Nações Unidas ali. Mas voltando ao dia 6 de junho de 1985, este artigo foi publicado, e aqui está uma cópia dele. Foi na Adventist Review de 6 de junho de 1985, e você vê a irmã Ellen White na capa. E por dentro era uma edição bem curta. Eles tinham algumas notícias, mas esta aqui dizia apenas que a Associação Geral recebe status de ONG da ONU, e era uma notícia curta, que você vê aí na tela. E o que essa notícia realmente dizia? E isso foi entregue aos delegados da sessão da Associação Geral em 1985. E está na tela, o texto dizia: a Associação Geral recebe status de ONG das Nações Unidas. Em 10 de maio, as Nações Unidas reconheceram a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia como uma organização não governamental, ONG, com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o ECOSOC. Da mesma forma que o Conselho de Segurança das Nações Unidas cuida de assuntos de guerra e paz, o ECOSOC trata de questões sociais, econômicas, humanitárias e culturais em todo o mundo, incluindo direitos humanos e liberdade religiosa. A Associação Geral agora tem o direito de ser representada em todas as reuniões do ECOSOC em Nova York e nas reuniões da Comissão de Direitos Humanos em Genebra, Suíça. O status de ONG inclui o direito de falar e apresentar declarações por escrito sobre questões importantes para a Igreja. Acreditamos que o novo status de ONG ajudará a Igreja Adventista do Sétimo Dia a estabelecer presença em outro fórum e assim ampliar o alcance cristão positivo. Fim da citação. E foi isso que foi anunciado aos delegados na sessão da Associação Geral de 1985, que agora alcançamos o status de ONG consultiva junto ao ECOSOC das Nações Unidas, ou Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Agora, como acontece, o ECOSOC havia aprovado certas resoluções. E uma delas, que é pertinente para esta manhã, diz o seguinte:
Sobre o status consultivo das ONGs, diz: os objetivos e propósitos da organização devem estar em conformidade com o espírito, os propósitos e os princípios da Carta das Nações Unidas. Portanto, quando você solicita e recebe o status de ONG consultiva junto às Nações Unidas, você está aderindo aos princípios e valores das Nações Unidas. Como uma organização sem fins lucrativos de apoio, uma organização governamental nas Nações Unidas. E essa resolução do ECOSOC foi aprovada em 1968 e reafirmada em 1996. Portanto, antes de nos juntarmos à ONU e depois que fizemos uma aliança com a ONU, o ECOSOC já havia aprovado resoluções dizendo que, se você for ter um status conosco, status consultivo, deve estar alinhado com nossos objetivos, visões e propósitos. Agora, observamos aqui de passagem que isso nunca foi decidido pelo Comitê Executivo da Conferência Geral alinhar-se com as Nações Unidas. Nunca foi votado pelos membros da Igreja Adventista em uma sessão da Conferência Geral alinhar-se com as Nações Unidas. Na verdade, a decisão de se juntar e a adesão propriamente dita ocorreram pouco antes da sessão da Conferência Geral de 1985. Os membros foram informados de que foi isso que a administração fez, mas não tiveram a oportunidade de debater ou votar sobre o assunto. Você meio que pensa que, se fôssemos nos unir às Nações Unidas e oficialmente nos submeter aos seus objetivos, princípios e valores, que a administração Wilson Sênior anterior, você pensaria que, para uma decisão tão importante, eles poderiam ter esperado algumas semanas e dado aos delegados a chance de votar. Mas eles não fizeram isso. A decisão foi tomada, a aliança foi firmada, e com o tempo, a ADRA agora recebeu o status de ONG consultiva. E a IRLA, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, também recebeu o status de ONG consultiva pelas Nações Unidas. Então, vamos nos perguntar, o que exatamente as Nações Unidas fazem? Quando eu trabalhava para a ADRA em várias partes do mundo, nos anos 90, as Nações Unidas eram grandes doadoras para todos os tipos de agências de ajuda, mas, em particular, as Nações Unidas eram praticamente sinônimo de corrupção e nepotismo e ineficiência. E isso era dito pelos próprios amigos da ONU. E então, lá está a ONU, a praça ali. Então, vamos falar sobre os 4 pilares das Nações Unidas. O preâmbulo da ONU, a carta lista 4 pilares das Nações Unidas. O primeiro deles é paz e segurança. De acordo com a ONU, a carta da ONU, foi criada, estou citando aqui, para salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, que 2 vezes em nossa vida trouxe uma tristeza incalculável à humanidade. Fim da citação. E assim, as Nações Unidas foram formadas após as tragédias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial para tentar garantir que não houvesse outra guerra mundial. E eles queriam, por fim, acabar com a guerra. A Liga das Nações havia falhado, então agora havia uma tentativa de unir as nações do mundo, e paz e segurança eram seu objetivo número 1. O segundo pilar das Nações Unidas era defender os direitos humanos. A Carta da ONU começa afirmando, e aqui cito, fé nos direitos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres e entre nações, grandes e pequenas. Assim, o segundo pilar das Nações Unidas é estabelecer, definir e defender os direitos humanos em todo o mundo. E o terceiro pilar das Nações Unidas é estabelecer o Estado de Direito em uma base global, para que sejamos governados por leis como uma comunidade global, em vez de pela palavra de ditadores. E assim, novamente no preâmbulo, diz o seguinte: a ONU tem como objetivo, cito, estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito pelas obrigações decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional possam ser combinados, fim da citação. E assim, na década de 1930, testemunhamos a ascensão de homens fortes como Mussolini, Adolf Hitler e Joseph Stalin. E as Nações Unidas quiseram reverter isso para que as relações internacionais entre as nações fossem governadas, não pelas Nações Unidas, por homens fortes, mas sim pelo Estado de Direito. E quero dizer, todos esses são objetivos louváveis. Não tenho nenhum problema com esses objetivos, conforme estão declarados, são objetivos nobres aqui. E o quarto pilar das Nações Unidas está relacionado ao desenvolvimento humano. E eles argumentam que os principais componentes do desenvolvimento são viver uma vida longa e saudável, receber uma boa educação, ter um padrão de vida digno e ter a liberdade de participar da vida da sua própria comunidade.
Então, esses são os 4 pilares das Nações Unidas: paz e segurança, direitos humanos, o Estado de Direito e o desenvolvimento. E então você tem os principais órgãos das Nações Unidas. E as Nações Unidas, na verdade, possuem 6 órgãos principais em sua estrutura e em seu organograma. A primeira, com a qual provavelmente estamos mais familiarizados, é a Assembleia Geral. E é aqui que presidentes e primeiros ministros vêm e discursam para os representantes do mundo naquele enorme salão no centro de Nova Iorque. Este é o principal órgão deliberativo e representativo das Nações Unidas e todos os Estados-membros da ONU estão representados na Assembleia Geral. Você também tem o Conselho de Segurança. Você já ouviu falar do Conselho de Segurança da ONU? Conselho de Segurança. Este é um subconjunto da Assembleia Geral. Ele tem 15 membros, dos quais 5 são permanentes. São eles os Estados Unidos, China, Reino Unido, França e a Federação Russa. Esses foram basicamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E quando as Nações Unidas foram formadas, eles disseram que teriam um papel permanente no Conselho de Segurança, e então os outros 10 membros rotativos são escolhidos regularmente entre os demais Estados-membros. E isso está causando muita tensão hoje em dia, porque o mundo mudou desde 1945. E há outras potências, como a Índia, que surgiram e dizem: por que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Então, mesmo que representasse o mundo em 1945, o mundo já mudou. E há sempre pressão para expandir o número de membros permanentes do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança lida com a manutenção do direito internacional. Ele trata de questões de conflito, do surgimento de guerras e busca manter a paz e a segurança internacionais. E então você tem o Conselho Econômico e Social, no qual a Conferência Geral possui status consultivo como ONG. E este é o principal órgão das Nações Unidas para a coordenação dos assuntos globais e dos governos ao redor do mundo em questões ambientais, econômicas e sociais, além da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas. E então você tem o Conselho de Tutela. Isso é algo que poucas pessoas conhecem, mas o papel do Conselho de Tutela é fornecer supervisão internacional para 11 territórios sob tutela, que foram colocados sob a administração de 7 Estados-membros, e que o trabalho do Conselho de Tutela é conduzir essas 11 áreas sob tutela até o ponto em que possam se tornar Estados-membros plenos da ONU e Estados soberanos por direito próprio. Depois você tem a Corte Internacional de Justiça, que fica na Holanda, em um lugar chamado Haia. E é lá que, por exemplo, na Bósnia, após a guerra nos Balcãs, nos anos 1990, foi para onde alguns dos supostos criminosos de guerra foram levados e julgados. E alguns deles foram condenados por crimes contra a humanidade após a Guerra dos Balcãs. Portanto, a Corte Internacional de Justiça está sediada em Haia, na Holanda. E então, em sexto lugar, você tem a Secretaria. Ela é composta pelo secretário-geral e dezenas de milhares de funcionários da ONU, trabalhadores que executam a implementação das prioridades da ONU. E também existe a função de direitos humanos dentro das Nações Unidas. Assim, dentro da pirâmide dos direitos humanos, na estrutura da ONU, primeiramente você tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Alto Comissariado para os Direitos Humanos, e eles têm a responsabilidade geral pela proteção dos direitos humanos em nível global. Depois, você tem o Conselho de Direitos Humanos. Ele foi criado em 2006 e é o principal órgão intergovernamental das Nações Unidas, responsável por defender os direitos humanos ao redor do mundo. Depois existem os órgãos dos tratados de direitos humanos. São comitês de especialistas independentes que monitoram a implementação dos principais tratados de direitos humanos no mundo todo. Depois existem o que são conhecidos como os procedimentos especiais. São especialistas independentes que apresentam relatórios temáticos ou específicos de países ao Conselho de Segurança e ao Conselho de Direitos Humanos, com base em situações específicas de cada país. Então, por exemplo, se a ONU acredita que há um genocídio em determinado país, pode nomear alguém para esse papel, a fim de apresentar um relatório especial à ONU sobre o que está acontecendo em relação ao genocídio em uma certa parte do mundo. E então você tem, essa é uma frase bem chamativa, não é? A ONU, o Mecanismo de Integração dos Direitos Humanos do Grupo de Desenvolvimento da ONU. Isso serve para promover os direitos humanos dentro da esfera geral de toda a programação da ONU ao redor do mundo. E então, talvez o mais interessante para mim são os Conselheiros Especiais para a Prevenção do Genocídio. E o título completo é "E a Responsabilidade de Proteger". E o Conselheiro Especial, ele é um catalisador.
O papel deles é conscientizar sobre as causas e dinâmicas do genocídio, é alertar os atores relevantes sobre a ameaça de genocídio e é defender que sejam tomadas as medidas apropriadas. E às vezes eles têm sucesso nesse objetivo, e às vezes eles estão recolhendo os pedaços depois que o genocídio já aconteceu. Então pode-se dizer que eles têm um histórico misto. E no cerne do universo dos direitos humanos das Nações Unidas está a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, mencionamos isso brevemente ontem. Ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, e estabelece, pela primeira vez na história da humanidade, direitos humanos fundamentais a serem respeitados em todo o mundo. E é reconhecida e adotada em mais de 670 tratados de direitos humanos ao redor do mundo atualmente. Essa foi apenas uma breve introdução à ONU. E a ONU, na verdade, tem e possui diversas organizações a ela afiliadas. Algumas organizações da ONU, na verdade, são criadas por meio de tratados bilaterais entre governos, como o UNICEF ou o Programa Mundial de Alimentos. E outros são chamados de escritórios. Então existe o OSHA, que é a ONU, OSHA, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. E sempre que há uma crise humanitária, o UNICEF entra em ação porque quer proteger as crianças. E o Programa Mundial de Alimentos entra em ação porque quer fornecer comida para as crianças. E o Acnur entra em ação, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, porque quer proteger a criança, pois ela é refugiada. E você acaba com 3 agências globais disputando quem vai cuidar daquela criança. E isso é importante porque quem obtém jurisdição sobre aquela criança recebe o financiamento. E assim, essas grandes agências, que são como grandes reinos por si só, então são obrigadas a se coordenar através da ONU, OCHA, a ONU, Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, e você tem constantes disputas de território acontecendo ao redor do mundo. Essa criança é apenas uma criança? Essa criança é refugiada? Essa criança está com fome? O Fundo de População da ONU deveria se envolver no atendimento a essa criança, porque ela vem de uma família e assim por diante, e assim surgem essas disputas jurisdicionais, porque a jurisdição implica financiamento global. E assim a ONU, existem agências concorrentes que estão sempre arrecadando fundos e buscando doadores e dinheiro. E a melhor maneira de encontrar dinheiro e doadores é ter vítimas às quais você alega estar prestando assistência. Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o núcleo da ONU. Entendo que não espero que você leia isso de trás para frente, a menos que você tenha, olhos de águia. Mas a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa com o preâmbulo, que reconhece que os direitos iguais e inalienáveis de todos os seres humanos são o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E lá está escrito logo na primeira frase, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente, dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E nós dizemos, bem, graças a Deus por isso. Os desafios vêm depois dessa única menção aos direitos inalienáveis. A Carta e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU passam a falar em direitos humanos. Como dissemos ontem, há uma diferença profunda entre direitos humanos e direitos inalienáveis. Os direitos inalienáveis são seus por virtude da criação por um Criador amoroso em um universo moral. E assim, por exemplo, em nossa Constituição, na Declaração de Independência, a vida, a liberdade e a busca da felicidade nos são dadas pelo nosso Criador, independentemente de qual governo estejamos vivendo sob, enquanto os direitos humanos nos são concedidos por governos em códigos legais, e eles podem ser dados pelos governos, assim como podem ser retirados pelos governos. Eles não são inalienáveis. Eles aparecem em tempos bons e desaparecem em tempos ruins. Então, alguns desses artigos nós realmente concordamos como adventistas, como o artigo 1 que está na tela. Ele diz, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu diria amém para isso, e você? Não tenho nenhum problema com isso. E então, no mundo adventista, nós celebramos isso de forma especial. Nas declarações oficiais da Associação Geral, este artigo aqui, o artigo 18, que diz, todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar sua religião ou crença.
e liberdade, seja sozinho ou em comunidade com outros, e em público ou em privado, de manifestar sua religião ou crença no ensino, prática, culto e observância. Esse é um artigo muito bom, você não acha? E nós realmente mencionamos esse artigo em nossas declarações oficiais da Associação Geral. Nós celebramos esse artigo, defendemos esse artigo, apoiamos esse artigo e assim por diante. O desafio é que, quando as pessoas dizem nós apoiamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e então dão esses exemplos, as pessoas dizem, bem, isso é uma coisa boa. O problema é que, quando você chega ao final da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o problema é que os artigos 29.2 e 29.3 dizem o seguinte: diz que no exercício de seus direitos e liberdades, todos estarão sujeitos apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o objetivo de garantir o devido reconhecimento e respeito pelos direitos e liberdades dos outros e de atender aos justos requisitos da moralidade, da ordem pública e do bem-estar geral em uma sociedade democrática. O que significa que todos os direitos enunciados nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do 1 ao 28, não são direitos absolutos. Eles estão sujeitos ao que o governo ou a ONU determinarem como sendo para o bem-estar geral da sociedade. O artigo 29.3 diz o seguinte: esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos de forma contrária aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, em termos simples, ao interpretar esse juridiquês, só podemos exercer nossos direitos conforme as determinações dos governos, de organizações intergovernamentais como a Organização Mundial da Saúde e de outros atores da ONU ou globalistas. Direitos inalienáveis deixaram de existir. O que a ONU chama de direitos, na verdade, não são direitos. Elas são meramente permissões temporárias que podem ser revogadas a qualquer momento, caso o que fazemos como indivíduos entre em conflito com o que o novo regime de governança globalista chama de bem-estar geral em uma sociedade democrática, tudo de acordo com os próprios propósitos e princípios da ONU. E vimos um exemplo clássico disso durante a Covid-19 em nosso manual de políticas de trabalho da Conferência Geral. Muitos de vocês já estão bem familiarizados com este texto aqui. O Departamento PAU, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, descreve em seu preâmbulo qual é o propósito do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa na Conferência Geral e, por extensão, em cada divisão, união e conferência ao redor do mundo. E diz ali que Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, um dos departamentos centrais originais da Igreja, foi inicialmente estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de consciência. Fim da citação. E eu digo, louvado seja o Senhor por tomarmos uma posição, pelo menos na política de trabalho, em favor da liberdade individual de consciência. E o que é a liberdade individual de consciência? É a capacidade de agir em harmonia com as convicções do Espírito Santo sobre a sua consciência. É isso que significa liberdade de consciência. Não é você dizendo ao Espírito Santo do que ele deve te convencer. É a sua capacidade de ser obediente às convicções do Espírito Santo. E algumas pessoas dizem, e ouvimos isso nos últimos 5 anos, que porque a Bíblia não fala nada sobre vacinas e a Bíblia não diz nada, o Espírito de profecia praticamente não fala nada sobre vacinas. Portanto, o Espírito Santo não pode te convencer sobre vacinas porque a Bíblia e o Espírito de profecia não dizem nada. Portanto, isso não é uma questão de liberdade religiosa, esse é um argumento que ouvimos em nossa igreja. Bem, se você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 16, verso 6. Atos, capítulo 16, verso 6. Há um versículo fascinante ali. É um versículo que geralmente passamos por cima porque a primeira leitura não contém nenhuma teologia profunda. Mas é um versículo interessante ali. E eu só quero que pensemos sobre ele por 1 minuto. Diz ali que está falando sobre Paulo em sua segunda viagem missionária. Diz que eles passaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Na Ásia, algumas versões dizem o Espírito de Jesus. Agora, deixe-me te perguntar uma coisa. Em algum outro lugar da Bíblia, além deste versículo aqui, diz que os apóstolos não deveriam fazer trabalho missionário no norte da Turquia? Não há nada na Bíblia que diga que você não deve fazer trabalho missionário no norte da Turquia. No entanto, aqui o Espírito Santo traz convicção aos apóstolos para não fazerem algo que não é mencionado em nenhum outro lugar das Escrituras.
O que isso nos diz? Isso nos mostra que o Espírito Santo pode trazer convicção à sua consciência sobre um assunto em que as Escrituras são silenciosas, mas ainda assim é uma convicção legítima do Espírito Santo sobre a sua consciência. Portanto, os argumentos de que, porque a Bíblia é silenciosa sobre vacinas, isso não pode ser uma questão de liberdade religiosa, significariam que esta passagem aqui é uma mentira. Porque esta passagem diz que o Espírito Santo trouxe convicção aos apóstolos para não irem à Bitínia. Mas não há nada nas Escrituras sobre esse assunto, de qualquer forma. Então, se as Escrituras são silenciosas sobre não ir à Bitínia, o argumento, para ser consistente, seria que Paulo deveria dizer que não foi o Espírito Santo que nos convenceu ali. Portanto, a questão aqui é que, quando você ouve o argumento de que, se as Escrituras são silenciosas sobre algo, o Espírito Santo não pode trazer convicção sobre esse assunto para você. Portanto, isso não seria uma questão de liberdade religiosa. Você não pode basear esse princípio nas Escrituras. Acabei de mostrar para você um versículo em que o Espírito Santo pode trazer convicção sobre um assunto dessa natureza. Portanto, a decisão de tomar ou não vacinas continua sendo uma questão de liberdade religiosa, independentemente de a Bíblia dizer algo específico sobre vacinas. E ela não diz de forma específica, mas isso não impede o Espírito Santo de trazer convicção ao coração e à consciência do discípulo. Assim, a liberdade de consciência é celebrada e defendida em nosso Manual de Políticas Administrativas da Associação Geral, bem como em nossa Declaração de Reafirmação. E eu sempre destaco esta frase aqui, portanto, reivindicações de liberdade religiosa. Vou destacar as duas partes em vermelho aqui para os propósitos desta manhã. A declaração diz, você sabe, a Declaração de Reafirmação tem cerca de 2 páginas e meia. Você já leu? Então, na Inglaterra, toda decisão legal, se um juiz dá uma decisão legal e a decisão tem 100 páginas, isso realmente acontece. E sempre há uma frase nessa decisão de 100 páginas, essa é o fulcro de todo o caso. Há uma frase que define a decisão. Todo o resto é o que estabelece o precedente para decisões futuras. Todo o resto é o que os advogados chamam de obita dicta, que é latim. Significa outras palavras. É um enfeite ao redor. É um enfeite caro, mas ainda é enfeite. E na declaração de reafirmação havia 2 páginas de enfeite feitas para nos embalar e nos fazer dormir. Eles dizem palavras bonitas sobre a liberdade de consciência. Eles dizem palavras bonitas de que a vacinação é uma questão de consciência individual. Mas há um parágrafo que é o fulcro de toda a declaração. E é este aqui. E está escondido quase no final da 2ª página. Então, a Igreja Adventista do 7º Dia está na tela, em consulta com os Ministérios de Saúde, Assuntos Públicos e Departamentos de Liberdade Religiosa da Conferência Geral dos Adventistas do 7º Dia. Os adventistas estão convencidos de que os programas de vacinação que geralmente são realizados são importantes para a segurança e saúde de nossos membros e da comunidade em geral. Isso soa como o bem-estar geral da sociedade? É outra forma de dizer a mesma coisa. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas de forma apropriada para se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores. Então você tem a mesma frase novamente. Eles apenas invertem a redação, dizendo que é para proteger a saúde e a segurança de suas comunidades. Assim, a negação da liberdade de consciência pela Conferência Geral fica entre 2 frases que falam sobre a saúde e segurança da comunidade mais ampla. O bem maior, o bem geral, o bem-estar geral da sociedade é o mecanismo utilizado pela Conferência Geral para presumir seu direito de sobrepor-se às convicções do Espírito Santo em sua consciência. Com essa declaração, os líderes da Conferência Geral na época fizeram uma declaração oficial a todo adventista no mundo de que suas convicções profundas, consideradas em oração, não forneciam uma base válida para isenção religiosa. Essencialmente, nossos líderes estavam afirmando que têm autoridade para sobrepor-se às convicções do Espírito Santo sobre a consciência dos membros ao redor do mundo, caso determinem que o Espírito Santo não está agindo em prol do bem-estar geral da sociedade. Uma reivindicação de tal autoridade para sobrepor-se ao Espírito Santo não tem qualquer base nas Escrituras.
Ao negar a liberdade de consciência aos adventistas em todo o mundo, no entanto, a Conferência Geral estava agindo conforme exigido legalmente devido ao nosso status de ONG consultiva junto à ONU, o que nos obriga a apoiar os objetivos e metas da ONU, incluindo o conceito de bem-estar geral contido no artigo 29.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E mencionamos repetidamente nosso apoio à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU por meio de nossas declarações oficiais. Chegamos até a emitir uma declaração no 50º aniversário, conclamando todos os governos a defenderem todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma de nossas declarações, na verdade, pediu aos governos que defendessem todos esses princípios, incluindo a subjugação da liberdade individual de consciência ao que a ONU determina ser para o bem-estar geral da sociedade. É inacreditável quando você realmente começa a ler os detalhes desse tipo de coisa, seja antes ou depois da Covid. No entanto, como adventistas, todos precisamos saber que se em algum momento no futuro a ONU ou uma de suas agências ou instituições, como a OMS, declarar, por exemplo, no novo Tratado de Preparação para Pandemias que foi assinado no início deste ano, que algo é para o bem-estar geral da sociedade, precisamos saber hoje que a Associação Geral sempre ficará do lado da ONU, porque a Associação Geral se subjugou formalmente à ONU em uma aliança e, portanto, está pronta e disposta a negar a liberdade de consciência dos adventistas em todo o mundo, como fizeram nos últimos 4 anos. Na prática, estamos sendo informados pela Associação Geral que os adventistas só podem agir de acordo com sua consciência, na medida em que suas ações estejam em harmonia com o que as Nações Unidas determinarem ser do interesse público geral, do bem comum ou do bem-estar coletivo. Em outras palavras, a liberdade de consciência está agora morta dentro da Igreja Adventista oficial, e a Associação Geral só apoiará os membros se suas ações estiverem em harmonia com as determinações dos monstros globalistas da própria Associação Geral ou com o que for considerado bem comum ou interesse geral da sociedade. Não estamos em uma aliança com as Nações Unidas. Estamos em submissão às Nações Unidas. E tanto os membros quanto a liberdade de consciência foram sacrificados no altar da conveniência política por nossa liderança. Mas o problema não termina aí, porque o papado tem status de observador permanente nas Nações Unidas. Existem 193 Estados-membros nas Nações Unidas, mas as Nações Unidas consideram ao papado o status de observador permanente, em vez de status de membro, em 6 de abril de 1964. E só para lembrar o que a Bíblia diz sobre o papado, eu separei 3 passagens para vocês. Em Apocalipse 13, versículo 1, lemos nas Escrituras que o poder por trás do papado é o próprio Satanás, que dá ao papado seu poder e autoridade para enganar o mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, eu preguei um sermão sobre isso no ano passado, no Maine, chamado Dançando com o Diabo, explicando por que o papado é o anticristo das Escrituras. Mas em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, o papado é o homem do pecado, um poder blasfemo que se declara ser Deus, o próprio anticristo. E em Daniel 7, 19 a 26, sabemos que o papado é um poder perseguidor, que arrogantemente assume o direito de mudar a lei de Deus, um reflexo do caráter de Deus, e de coagir a adoração falsa. Também é um poder perseguidor e sedento de sangue. No entanto, o papado é um poder que virá para garantir o juízo e a destruição vindos do próprio Deus. Portanto, o papado é um poder condenado por Deus como o anticristo. Apesar disso, o papado hoje tem o direito de participar de todas as sessões da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança e do ECOSOC para observar seus trabalhos. O papado hoje, em virtude de seu status de observador permanente, é legalmente capaz de ratificar tratados internacionais e participar ativamente da negociação de tratados de elaboração de leis internacionais na ONU. O papado pode fazer propostas substanciais, rejeitar propostas de outras partes negociadoras, solicitar uma votação e até mesmo votar diretamente. No dia 24 de outubro, há apenas 4 semanas, o novo Papa, Leão XIV, realizou uma reunião com todos os principais jesuítas do mundo. Ele os convocou a Roma. Isso foi um fato de conhecimento público, e ele fez um apelo direto a eles em 24 de outubro deste ano, para que assumissem a liderança no cumprimento de sua missão em todos os níveis da sociedade, política, cultural e espiritualmente. E foi isso que ele disse.
Estou parafraseando, estas são palavras do seu discurso aqui. Ele disse: hoje, repito, a igreja precisa de vocês nas fronteiras, sejam elas geográficas, culturais, intelectuais ou espirituais. Devemos nos opor à globalização da impotência com uma cultura de reconciliação, encontrando-nos uns com os outros na verdade, no perdão e na cura. A igreja deve ajudar a orientar esses desenvolvimentos eticamente, defendendo o bem comum e promovendo o quê? O bem comum. O verdadeiro discipulado exige tanto a denúncia da injustiça quanto a proposta de novos modelos enraizados na solidariedade e no bem comum. Cuidar da nossa casa comum responde a um clamor que é tanto humano quanto divino. Que o Senhor os conduza às fronteiras de hoje e além, renovando a igreja e construindo um reino de justiça, amor e verdade. A que reino o Papa está se referindo aqui? Ele está falando sobre o reinado de Roma ou a supremacia papal ao redor do mundo? A expressão nossa casa comum remonta a Laudato Si, aquela encíclica infame de alguns anos atrás que pediu especificamente o descanso dominical para que possamos preservar nossa casa comum, o planeta, e todos possamos celebrar juntos a Eucaristia. Esta é uma linguagem carregada vinda de Leão XIV. E só para lembrar, os jesuítas foram criados no século XVI, em 1540, com o propósito específico de defender e promover a supremacia papal durante a Contra-Reforma. Os jesuítas são a resposta de Roma à reforma protestante. Os jesuítas são os soldados mais leais do Papa, juramentados à obediência absoluta ao Papa e a promover os interesses do papado acima de qualquer outra entidade no planeta Terra. Quando o Papa Leão XIV convocou os líderes jesuítas há 4 semanas para renovar sua missão de reconciliação, solidariedade e conversão ecológica. Devemos reconhecer que este é um chamado renovado para que os jesuítas abracem seu propósito original, restaurar o domínio espiritual de Roma e conduzir o mundo de volta à unidade sob a autoridade papal. A irmã White escreve sobre os jesuítas em O Grande Conflito. Ela diz que a ordem dos jesuítas foi criada. Seu objetivo estudado era garantir riqueza e poder para serem dedicados à derrubada do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Fim da citação. O Grande Conflito, página 234. E, no entanto, hoje, justamente neste fim de semana em Belém, no Brasil, a ADRA e os jesuítas estão trabalhando juntos pelo bem comum para preservar nossa casa comum. Isso está na internet. Estes são os comunicados de imprensa que você lê da ADRA e da divisão intereuropeia, celebrando o fato de que adventistas e jesuítas encontraram uma causa em comum. Eu não estou inventando isso. Isso está na internet para qualquer um ver. Agora, paralelamente ao papado e aos jesuítas, entre as 5.400 ONGs com status consultivo no ECOSOC da ONU, está a Lucis ou Lucas Trust, abreviação de Lúcifer. Alice Bailey foi uma ocultista mundialmente famosa. Ela foi discípula da teosofia e fundou o que era então conhecido como Lucifer Publishing Company, mais tarde chamado de Lucis Trust. E Alice Bailey promoveu a ONU como um veículo para que todos trabalhassem juntos pelo bem comum. De uma perspectiva ocultista, a Lucis Trust admite isso abertamente. Está aí o site deles e lá diz no site que a Lucis Trust tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e a World Goodwill. Essa é uma ONG subsidiária da Lucis Trust, reconhecida pelo Departamento de Comunicações Globais da ONU como uma organização não governamental. Desde sua criação, a Lucis Trust e a World Goodwill têm dado seu apoio por meio de mediação, materiais educativos e seminários, destacando a importância dos objetivos e atividades da ONU. Fim da citação. Então nos perguntamos, como é que adoradores de Satanás, jesuítas e adventistas encontram uma causa em comum? Isso levanta uma questão. Quero dizer, como isso é possível? Através do nosso status de ONG consultiva na ONU, sentamos-nos ao lado e trabalhamos em causa comum com o papado, o anticristo da profecia, que é capacitado pelo próprio Satanás. E estamos colaborando com os jesuítas para preservar nossa casa comum. O principal objetivo deles é a destruição da nossa fé protestante. E estamos colaborando com ocultistas declarados que são devotos de um falso Cristo e da adoração ao próprio Satanás. Esse é o problema que enfrentamos por meio da nossa aliança com as Nações Unidas. Não é que nós nos unimos não é só que nos unimos à ONU para influenciar o mundo, né, o que está acontecendo.
E há muito mais informações que serão divulgadas no próximo mês sobre isso, porque pessoas nos bastidores têm feito essa pesquisa. Cada vez mais das nossas declarações que começaram a surgir depois que nos afiliamos à ONU, nossas declarações estão cada vez mais canalizando a linguagem, a ideologia e a terminologia da ONU. Então, não estamos influenciando o mundo, é o mundo que está nos influenciando. Esse é o problema aqui. Então, o que isso significa? Temos alguma orientação espiritual sobre esse assunto? Então, se olharmos para a ONU e o espírito de profecia, vou começar aqui com um versículo bíblico para iniciar. Não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. Esse foi o aviso de Deus ao seu povo quando estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus advertiu seu povo contra entrar em uma aliança formal com as nações ao redor deles. Em nenhum momento da história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, Deus aconselhou seu povo a fazer aliança com as nações pagãs ao seu redor. Eles nunca receberam essa orientação, nenhuma vez sequer. E ainda assim, em Josué capítulo 1, logo no primeiro capítulo, na verdade, abram suas Bíblias em Josué capítulo 1, assim que eles entram na terra prometida, é exatamente isso que fazem. E ao final da conquista da terra prometida, eles estão expulsando as nações diante deles. Mas em Juízes, capítulo 1, versículo 22, é aqui que eles fazem sua primeira aliança, e esse é o começo dos problemas deles. Diz ali que a casa de José também se levantou contra Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou espiões a Betel. O nome da cidade antigamente era Luz. Quando os espiões viram um homem saindo da cidade, disseram a ele: mostre-nos o caminho para entrar na cidade e nós agiremos com misericórdia com você. Eles fizeram uma aliança com o povo da terra. Então diz: assim, ele lhes mostrou o caminho para a cidade e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas deixaram o homem e sua família irem embora. E em Juízes, capítulo 2, versículo 1, diz: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, versículo 1 do capítulo 2, eu tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi a seus antepassados. Eu disse, nunca quebrarei minha aliança com vocês. Da parte de vocês, não façam aliança com os habitantes desta terra. Derrubem os altares deles, mas vocês não obedeceram aos meus mandamentos. Vejam o que vocês fizeram. E por causa disso, o anjo do Senhor diz, agora, portanto, eu lhes digo, não expulsarei esses povos diante de vocês, pois eles se tornarão adversários de vocês, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, o texto na tela, Êxodo 22, 32. Deus disse, não façam aliança com as nações da terra, porque elas estão sob o julgamento de Deus. Satanás desceu à terra com grande ira, porque sabe que seu tempo é curto. Ele está sob o julgamento de Deus. O papado, o homem do pecado, está sob o julgamento de Deus. Daniel 7, 13 a 14, a destruição daquela quarta besta. E ainda assim, pelo fato de todos nos reunirmos em torno da mesma mesa na ONU, comprometendo-nos com os mesmos objetivos, acabamos trabalhando em aliança com poderes que se opõem a Deus e que já estão condenados por Deus. Então, o que o Espírito de Profecia diz sobre isso? Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 84, diz o seguinte, Deus advertiu seu povo para não se unir ao mundo. Aqueles que se unem a confederações mundanas estão se aliando ao inimigo de Deus e da verdade. Então, chegamos a Mensagens Escolhidas, livro 2, página 129. Lá diz, Deus nunca conduzirá seus seguidores a assumirem votos que os unam a homens que não têm ligação com Deus. Os adoradores de Satanás não têm ligação com Deus? Sim. Então, por que nos unimos em aliança com aqueles que não têm ligação com Deus? Um trecho da profecia diz que Deus nunca conduzirá seus seguidores a tal união. É impossível para aqueles que fazem da lei de Deus a regra de vida unirem-se em confiança e cordial fraternidade com aqueles que transformam a verdade de Deus em mentira. Entre o homem mundano e aquele que serve fielmente a Deus, há um grande abismo fixado. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, é impossível servir em aliança cordial e trabalhar em harmonia com pessoas que são fundamentalmente contrárias a Deus. É simples assim.
No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 482, ela diz o seguinte: o Senhor deseja que seu povo permaneça distinto do mundo em espírito e em propósito. Jamais devem ser atados por promessas que restringam a liberdade de proclamar a verdade para este tempo. Ainda assim, aceitamos dinheiro da USAID e o requisito mais importante para isso é: você não pode compartilhar o evangelho se aceitar nosso dinheiro, mas nós aceitamos o dinheiro. E aceitamos dinheiro da ONU, de agências ao redor do mundo, especialmente para trabalhos com refugiados, sob a condição de que não compartilhemos a verdade presente para este tempo. É o que fazemos o tempo todo. O propósito de Deus, o povo de Deus entende isso, está em Obreiros Evangélicos, página 391. O povo de Deus entende que deve ser um povo distinto, separado, não participando de conflitos políticos ou alianças mundanas. Então ela continua na próxima citação aqui. Qualquer aliança com o mundo é estritamente proibida pelas Escrituras. Deus quer que seu povo seja distinto de todas as alianças. Quero dizer, não tenho certeza de quanto, mas claro, o espírito de profecia poderia ser para o povo de Deus nos tempos do fim, especialmente quando você considera que quando a marca da besta for imposta, a ONU estará no centro do sistema que a implementará em todo o mundo. E a última citação aqui deste trecho de profecia: agora e sempre devemos permanecer como um povo distinto e peculiar, livre de toda política mundana, sem ser constrangidos por uma confederação com aqueles que não têm sabedoria para discernir as reivindicações de Deus tão claramente expostas em sua lei. Devemos ser um povo distinto e peculiar. Não devemos nos constranger ao entrar em confederações com aqueles que negam as reivindicações de Deus, em especial, que procuram mudar a lei de Deus. No entanto, estamos em aliança com a ONU, que é composta por nações hindus, budistas, muçulmanas, luciferianas, ocultistas e o papado. E o efeito líquido disso foi visto na pandemia, quando a igreja subordinou sua liberdade de consciência ao nosso desejo de manter o favor do sistema mundano caído. Então vamos refletir sobre essa ONU. Devemos apoiar o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 18, é um ótimo ponto de partida aqui. Que acordo tem Cristo com Belial? Que acordo tem o crente com o incrédulo? Que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos deles, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro. Então eu vos receberei e serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Deus. E essa expressão, essa palavra então, isso é condicional. Deus nos acolherá e será nosso pai, e nós seremos seus filhos. Essa palavra então significa quando nos afastamos da união com o que é impuro ao nosso redor. Você entende a lógica aqui? Esta é uma promessa condicional. Deus não diz: eu tenho um movimento remanescente e sempre os abençoarei, independentemente de quantas alianças façam com os ímpios. Deus diz: meu povo não fará alianças com os ímpios, porque eles são meu povo e eu serei o seu Deus. Portanto, essa aliança com a ONU levanta questões profundas para nós hoje. A aliança causa uma erosão da separação entre igreja e Estado, pois o movimento remanescente de Deus, antes chamado a se manter separado, cada vez mais reflete as prioridades do mundo e da Babilônia em saúde, educação, meio ambiente e na negação da liberdade de consciência. Cada vez mais, se você quiser saber o que o movimento remanescente de Deus pensa sobre algo, olhe para os comunicados de imprensa da ONU, e não para a palavra de Deus. A aliança está causando uma mudança de ênfase. Se você fizer um estudo sistemático e longitudinal de 1985 a 2025, de todas as 59 declarações no site da Conferência Geral e de todas as outras coisas que eles publicaram, percebe-se uma mudança significativa na linguagem. Nós passamos da proclamação profética das mensagens dos 3 anjos para uma linguagem humanitária. A aliança com as Nações Unidas está nos preparando para o engano final. Ao caminharmos de mãos dadas e em harmonia com a ONU, estamos em harmonia com o anticristo, com os jesuítas e com os membros de seitas.
E isso corre o risco de condicionar os membros a aceitarem a unidade do fim dos tempos sob um falso Cristo. Podemos nos perguntar, por que nenhum líder da UGC se manifestou contra esse babilônico desde 1985? Parceria, por que ninguém levantou a voz em protesto? Fui criado na igreja. Eu não fazia ideia de que isso existia até depois da Covid, quando todos nós começamos a investigar um pouco mais. E percebemos, sim, há algo errado aqui. E, de certa forma, a Covid foi uma bênção de Deus, porque abriu nossos olhos e está nos levando a fazer perguntas difíceis e a questionar. Por que as coisas são do jeito que são? O povo de Israel não pôde tomar posse da terra prometida por causa do pecado de Acã. E quando estamos em aliança com o anticristo, os jesuítas e ocultistas, como podemos tomar posse do espírito da terra? Porque esse pecado está no coração do nosso movimento. Essa aliança está causando uma mudança de ênfase. Nos perguntamos, por que nenhum líder da nossa igreja mundial se manifestou contra essa parceria babilônica? É por ignorância? Eles não estão cientes disso? Esse não é o caso, porque o novo diretor do PAIL para a Conferência Geral, o trabalho dele nos últimos 10 anos foi o de ligação com a ONU, baseado em Nova York. Eles sabem exatamente tudo sobre essa aliança com as Nações Unidas, e mesmo assim, ele passou pelo processo do Comitê de Nomeações para ser o novo diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Isso não me dá nenhuma confiança. Que alguém que tem ligação com a ONU e com tudo o que isso envolve, agora esteja teoricamente defendendo nossa liberdade de consciência. Isso é como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. É essa a pergunta que podemos fazer? A pergunta é, eles não estão se manifestando por medo, talvez de perderem seus empregos, talvez por não serem mais considerados parte do grupo interno? Então, que tipo de pastores são esses líderes que não arriscam sua reputação para defender o rebanho? Ou é porque eles concordam com a união? Então, como nossos líderes da Associação Geral podem afirmar que somos o movimento remanescente de Deus, enquanto alinham nossa igreja com instituições que têm raízes no ocultismo e são guiadas pelo anticristo? Como isso é possível? Tiago 4, versículo 4, diz o seguinte na tela: Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê de Deus? Inimigo de Deus. Nossa aliança oficial com as Nações Unidas, que representam os reis deste mundo e todas as suas crenças caídas e falsos deuses, representa inimizade contra Deus. E isso feriu profundamente os membros nos últimos 5 anos. E o fluxo de declarações das Nações Unidas reflete cada vez mais as prioridades, valores e linguagem das Nações Unidas. E depois de um tempo, você precisa dizer, comprador, cuidado com as pessoas que estão aderindo ao movimento adventista. Comprador, fique atento, entenda no que você está se metendo. É isto que dizemos e é isto que os nossos líderes estão a fazer. Algo precisa mudar. Nosso tempo acabou. Precisamos chegar às nossas conclusões aqui esta manhã. A igreja remanescente de Deus não foi levantada para buscar o favor dos poderes da Babilônia, mas para dar um testemunho fiel a Deus, mesmo que seja desprezada pelo mundo, e para chamar as pessoas para fora da Babilônia. E a parceria da Associação Geral com a ONU desde 1985, nunca sequer votada pelos membros ou pelos constituintes, jamais representa uma traição ao nosso chamado dado por Deus. A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a cabeça visível da Igreja Remanescente de Deus, entrou em uma parceria com a ONU, uma instituição ligada à filosofia ocultista, ideais luciferianos, ativismo jesuíta e ao próprio Satanás. Portanto, esta mensagem desta manhã é um alerta para todos nós abrirmos os olhos, avaliarmos as ações de nossos líderes pela palavra de Deus e clamarmos para que nosso movimento mundial permaneça separado da Babilônia a qual estamos atualmente ligados. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Primeiro, eu diria o seguinte, devemos questionar nossos líderes, e já fizemos isso. Enviamos uma carta semana passada, já está na internet. Mas a Associação Geral deveria tomar as providências para cancelar imediatamente o status de ONG consultiva do ECOSOC para si mesma, para a ADRA e para a IRLA. Não podemos estar ligados ao anticristo ou a qualquer organização ligada ao ocultismo. E não podemos subordinar a mensagem adventista ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade mundial. A segunda coisa é que podemos aprender com a história.
Os TJ, Testemunhas de Jeová, uma vez registraram sua liderança, registraram-se como ONG consultiva junto à ONU. Mas quando os membros souberam disso, houve uma revolta. E eles pressionaram tanto seus líderes que os líderes se retiraram do status de ONG consultiva junto às Nações Unidas. Agora temos divergências teológicas com as Testemunhas de Jeová, mas foram eles os opositores mais firmes de Adolf Hitler na Alemanha nazista, não os adventistas. E seus membros entendem que a união com a ONU é um compromisso espiritual do ponto de vista deles, e nós também deveríamos enxergar assim. E se os membros das Testemunhas de Jeová se levantaram e disseram a seus líderes para cancelar esse acordo, se as Testemunhas de Jeová conseguiram fazer isso, por que o povo remanescente de Deus não pode fazer o mesmo? Precisamos nos levantar e aprender com a história, e precisamos exigir fidelidade à nossa mensagem por parte de nossos líderes. A terceira coisa vai me causar muitos problemas, e digo isso: retirem o apoio cego. A fidelidade a Cristo vem antes da lealdade a qualquer instituição. Quero encorajá-los a permanecerem fiéis e a devolverem o dízimo. E aqui no norte da Nova Inglaterra, vocês têm uma ótima associação. E tenho devolvido meu dízimo para o norte da Nova Inglaterra, porque este é um bastião da verdade e da liberdade de consciência. No entanto, nosso apoio financeiro e moral não deve ser dado sem responsabilidade e transparência. Na nossa divisão hoje, algumas associações emitem declarações celebrando assassinatos políticos. Outras associações dão espaço para políticos radicais, de esquerda e muçulmanos em seus púlpitos em plena manhã de sábado para comícios de campanha. Outras autorizam pregadores a promover a normalização do estilo de vida LGBTQ em nossa igreja. Outras minam o corpo mundial ao implementar a ordenação de mulheres em nível mundial. Ainda outras proíbem pregadores fiéis à Bíblia. Minha opinião é, os woke, os progressistas, associações assim deveriam definhar. E nós deveríamos apoiar líderes e associações que lutam pela fé que nos foi transmitida. Em quarto lugar, quero encorajá-los a se levantar e se manifestar. Todo crente tem o dever de lutar pela fé. Judas, versículo 3. O silêncio diante da apostasia equivale a consentimento. Leve essas questões ao seu pastor. Eles podem não ficar felizes com você, mas levante essas questões mesmo assim. Leve essas questões ao presidente da sua associação e peça responsabilidade espiritual e reforma. Se elas conseguem, nós também conseguimos. E, finalmente, e mais importante, em todas essas discussões sobre alianças organizacionais, declarações oficiais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que realmente importa é a nossa necessidade de um retorno à piedade primitiva. Precisamos de um reavivamento da piedade pessoal e primitiva, começando por mim mesmo e se expandindo para todos nós aqui hoje. A irmã White escreveu o seguinte, na página 464, e é exatamente onde estamos vivendo agora, antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, ou seja, antes do fechamento da porta da graça, antes das 7 últimas pragas caírem, e é aí que nos encontramos hoje. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da piedade primitiva como não se viu desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. E assim, essas questões que temos discutido, podemos debater sobre políticas, podemos discutir sobre orçamentos, podemos argumentar sobre alianças, podemos debater sobre as Nações Unidas, mas o que realmente importa é um reavivamento da piedade primitiva na minha casa, na minha família, ao redor do meu lar e também na sua casa e no seu coração. E quando eu e nós, como membros, assumimos a responsabilidade de limpar nossas vidas e purificar nossas vidas e de nos posicionarmos pelo Senhor de todas as formas possíveis em nossas vidas, buscando viver e andar na luz e ter comunhão com aquele que é luz e não ter comunhão com as obras das trevas. Em nossas próprias vidas pessoais, então, o Espírito Santo será derramado de uma forma que nunca vimos antes. Então eu quero encorajá-lo, se nada mais, a partir da nossa conversa aqui nesta manhã, que de hoje em diante você leve ainda mais a sério do que nunca o seu encontro pessoal com o Deus vivo. Ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é digno da nossa adoração diariamente. E podemos confiar nele para resolver todos os problemas do mundo ao nosso redor. Apenas nas minhas devoções de quinta-feira, antes de eu voar para cá, eu estava lendo a Bíblia, como faço todos os anos. Atualmente estou em 2 Crônicas. E foi isso que Ezequias disse ao povo de Israel quando eles estavam cercados pelos assírios e pelos exércitos que vieram invadir e atacar Jerusalém.
E os exércitos da Assíria zombavam do povo de Deus, dizendo: vocês acham que o seu Deus pode salvá-los? Os outros deuses das nações não puderam salvá-los. Jeová não pode salvar vocês. E foi isso que Ezequias disse ao povo. Ele disse: sejam fortes e corajosos. Segundo Crônicas 32, versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se assustem com o rei da Síria e toda a multidão das nações que está com ele. Todas as nações que estão com ele. Na verdade, no hebraico está escrito apenas multidão. Não diz Nações Unidas, mas você entende o que quero dizer. Não tema toda a multidão que está com ele, pois há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. E para lutar as nossas batalhas. As batalhas são intensas, mas as batalhas pertencem ao Senhor. Quero encorajar você hoje. Você vê as coisas que desafiei a fazermos aqui na tela. Para pedir aos nossos líderes que se retirem da ONU, seguir o exemplo das testemunhas de Jeová e dizer: nós, como membros, não aceitamos essa união com o mundo para dar, devolver dízimos fiéis, mas também exigir responsabilidade, levantar-se e se manifestar, como e sempre que pudermos. E começando na minha própria casa, todas as manhãs e todas as noites, estar de joelhos pedindo que o Espírito de Cristo me guie naquele dia. E assim, na medida em que, como indivíduos, assumimos a responsabilidade por nossas próprias vidas espirituais, nosso próprio crescimento espiritual, sim, a batalha é intensa, mas a batalha pertence a Deus. Que Deus nos dê a vitória nas batalhas que estão por vir. Convido você a inclinar a cabeça e teremos uma palavra de oração. Pai Celestial, agradecemos pela luz que nos deste nas Escrituras. Agradecemos pelas bênçãos do Espírito de profecia. E, Senhor, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. Pai, sabemos que há trigo e joio dentro do próprio campo de colheita. Pai, humildemente pedimos que o Senhor nos transforme, nos molde e nos faça de tal forma que sejamos contados, não entre o joio, mas entre o trigo. Oro, Pai, para que de nossas vidas haja uma colheita de justiça, que brilhará por toda a eternidade naquela colheita final. E assim, Senhor, peço que o Senhor tome essas questões sobre as quais temos falado, que traga convicção aos nossos líderes, para que façam o que é certo. Oro, Senhor, para que possamos permanecer distintos, sem mácula por qualquer aliança com os ímpios, e que a mensagem do Evangelho seja proclamada com pureza e clareza, e sem compromisso e sem considerar as consequências financeiras. Ó Pai, que o Evangelho das boas novas da salvação avance até os confins da terra. Senhor, que não estejamos em união com os reis deste mundo, mas que o Evangelho alcance todos os seus povos e que ganhemos o maior número possível de pessoas para Cristo, antes que ele volte nas nuvens de glória. Por isso, oro, Senhor, para que sejamos fiéis em nossa parte da vinha, onde o Senhor nos chamou para servir. E até que Jesus volte novamente, pedimos a edificação do Teu Espírito. Pedimos a transformação que só o Teu Espírito pode dar. Pedimos a proteção dos Teus anjos. Pedimos encontros espirituais, até mesmo nesta semana, para que possamos compartilhar as boas novas da salvação com nossos vizinhos e amigos. Ó Senhor, que todos saibam que há um Deus em Israel. Porque este grupo de crentes aqui nesta manhã está cheio do Teu Espírito Santo. Então, Pai, entregamos nossas vidas, entregamos nossos lares, nossos corações, nossos casamentos e nossos corações em Tuas mãos. Hoje, pedindo que faças por nós infinitamente mais do que tudo o que podemos começar a imaginar. Te agradecemos antecipadamente por esses milagres. Em nome de Jesus oramos. Amém.